Em 25 de janeiro de 2010, o corpo de uma mulher não identificada foi encontrado por operários da construção civil. A vítima teve a idade estimada entre 18 e 30 anos e havia sido despida e morta antes de seu cadáver ser enrolado em um tapete e jogado na região conhecida como Angel Meadow, que em uma tradução livre seria algo como o Anjo do Prado. Este é o nome de um parque público da cidade de Manchester, na Inglaterra. Por esse motivo, a Jane Doe, ou Mulher Sem Nome, ficou conhecida como o Anjo do Prado, e a sua história permanece um mistério até hoje. Em janeiro de 2010, quando o esqueleto foi descoberto por operários, os testes revelaram que ela sofreu uma fratura na mandíbula, teve uma clavícula fraturada e sofreu fraturas em outros 2 ossos do pescoço, levantando a suspeita de que teria sido espancada até a morte. Outros especialistas realizaram testes de carbono 14 em seus dentes e ossos, concluíram que a vítima havia nascido entre 1950 e 1954, e é muito provável que ela tenha sido morta entre os anos 70 e 80. Ela teria um dente da frente faltando, o que daria para ser notado quando ela sorrisse. Um distinto vestido típico dos anos 70, um sutiã e um suéter azul, além de uma meia calça, provavelmente pertencentes à mulher, foram encontrados próximo aos restos mortais. Uma jaqueta e um único sapato também foram encontrados no local. Ela estava completamente despida e a sua bolsa estava vazia. O tapete no qual ela foi enrolada tinha 3 cores diferentes: laranja, azul claro e azul escuro. O tapete parecia ter sido cortado em sua extremidade, e parte dele tinha sido queimado, o que significa que pode ter ocorrido um incêndio no local. Mas, se não dava para identificar a vítima, a polícia teria alguma ideia de quem seria o assassino? A primeira opção da polícia seria tentar identificar quem era a vítima, claro. Um processo que, esperançosamente, levaria ao seu assassino ou pelo menos a alguns suspeitos em potencial. Eles começaram a levantar relatos de pessoas desaparecidas na época, porém, foi um trabalho longo e árduo que rendeu poucos resultados ou pistas. Eles então se voltaram para a tecnologia moderna, criando uma reconstrução facial da mulher com base em seu crânio, que foi revelado ao público em 2011, e isso rendeu algumas pistas potenciais com algumas mulheres que haviam desaparecido na época, mas as análises dentárias não coincidiam, e a polícia ficou em meio a um caso sem solução, cujo desfecho seria o seu arquivamento. Em 2012, os investigadores anunciaram que muito provavelmente o Anjo do Prado era uma mulher cuja família, oriunda da Tanzânia, teria entrado em contato. A possibilidade da história ser real era muito grande, pois por volta dos anos 70 e 80, o Parque Angel Meadows ainda era o lar de uma grande comunidade de refugiados e imigrantes da guerra, que podem ter se mudado para a Tanzânia no período do seu desaparecimento. Mas essas pistas não levaram a nenhuma conclusão e a polícia estava muito longe da descoberta de quem era aquela mulher ou o que aconteceu com ela, para assim poder lhe dar alguma justiça merecida. Sem um nome ou identidade para a vítima, era quase impossível descobrir quem foi o seu assassino. Sem esses detalhes, não podia haver um motivo e, portanto, poderia ser literalmente qualquer pessoa que viveu no centro da cidade e arredores naquele período. Houve algumas teorias sobre a identidade do assassino ao longo dos anos, principalmente em torno de assassinos já condenados, algo que me parece uma solução bastante conveniente e fácil, mas que não deve ser totalmente descartada. Durante o inquérito, o DNA da vítima também foi identificado em relação a amostras recuperadas durante as investigações de 2 notórios assassinos condenados, Ronald Castry e Peter Tobey. O assassino sexual em série Peter Tobey foi condenado à prisão perpétua por 3 assassinatos. Ele tinha o costume de guardar troféus macabros de suas vítimas após os crimes. Ronald Castry também foi condenado à prisão perpétua pelo sequestro, agressão sexual e assassinato da jovem Leslie Mousey, uma estudante de apenas 11 anos de idade.
Ambos os assassinos agiram na mesma época e região que a mulher desconhecida teria sido morta. Porém, nada pôde ser comprovado e o mistério permanece sem solução até hoje. Mas uma reviravolta recente na história ocorreu em 2020, quando um sujeito chamado Alec Whittle foi à polícia com possíveis informações sobre a vítima. Alec contou que no início dos anos 70, após deixar o exército, ele saiu para tomar uma cerveja em um clube. Quando ele entrou e se sentou no bar quase deserto, começou a conversar com uma garçonete muito falante. O homem disse que ela falava demais sobre sua vida pessoal e amorosa, inclusive mostrou a Alec alguns hematomas no pescoço e nos ombros, e disse que não tinha parentes na Inglaterra. Alex se ofereceu para ajudá-la. Ele poderia levá-la de volta à casa dos seus pais, mas a moça recusou e disse que não podia. Então, de repente, um homem entrou no bar e a garçonete ficou visivelmente assustada, dizendo a Alec para ficar quieto e não falar mais com ela. Alec ficou remoendo essa história em sua mente por quase 50 anos e hoje ele acredita que a mulher com quem ele estava falando naquela noite no bar era de fato o Anjo do Prado. Mesmo com o depoimento de uma testemunha ocular como Alec, a polícia ainda não descobriu nada e o caso continua tão frio quanto há 10 anos. O Anjo do Prado ainda não recebeu a justiça que ela merece e é muito possível que o seu assassino ainda esteja vivo lá fora. Quem era o Anjo do Prado e quem foi o seu assassino? Você tem alguma teoria? Deixe aqui nos comentários a sua opinião.